Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais. Nesta aula, em continuidade às aulas anteriores, vamos trabalhar a parte 3 do capítulo 1 do seu material e especificamente vamos falar sobre a classificação das cirurgias. Você consegue compreender que as cirurgias, de maneira em geral, elas são realizadas de acordo com alguns critérios. E esses critérios podem ser emergenciais, esses critérios podem ser planejados, esses critérios podem ser literalmente de acordo com algum tempo, por exemplo, de cirurgia ou de infecção. E esses aspectos, literalmente, às vezes trazem um pouquinho de confusão para a gente. Então, para esclarecer, entenda claramente esses tipos de classificação, ok? O primeiro tipo de classificação, que eu quero que você anote aí e entenda isso, é a classificação de cirurgias de acordo com o risco de vida, ok? Existe, então, risco de vida, existe a classificação relacionada à finalidade, existe a classificação relacionada à duração e existe também a classificação de cirurgias relacionada ao potencial de contaminação, ok? Então, professor, quais são as classificações de risco de cirurgias? Existem 4 tipos de classificação. Classificação quanto à finalidade da cirurgia, quanto ao risco de vida, quanto à duração e quanto ao potencial de contaminação. Vamos ver cada um deles. Em relação à classificação de risco de vida, está até colorido para você poder diferenciar cada uma delas de maneira mais fácil. O tipo de cirurgia emergencial ou a cirurgia de emergência, ok? Exige uma atenção imediata ou esse paciente vai falecer agora se não passar por um procedimento cirúrgico, ok? Mesmo assim, existe o risco ainda de, durante o procedimento cirúrgico, ele não suportar o trauma, por exemplo, que ele tenha sofrido, por exemplo. Ok? Então, nesses casos aqui, por exemplo, de ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, à medida que ele é atendido no pronto-socorro, exige-se um atendimento cirúrgico na maioria das situações, que é uma cirurgia de emergência. Tem que ser feito agora, ok? A cirurgia de urgência, ela já pode esperar de 24 até 30 horas. Então, mesmo ela sendo uma cirurgia importante, ela é uma cirurgia classificada por urgência. Então, urgência, ela vai demorar um pouco e ela pode demorar, nesse caso aqui, até 24 horas ou até mesmo 30 horas, ok? A cirurgia programada, que também é chamada de eletiva. A cirurgia eletiva é feita, por exemplo, com uma data programada. Olha, vamos fazer essa cirurgia tal dia, vamos ver a disponibilidade do hospital e aí o cirurgião marca com você, por exemplo. Entendeu a lógica? Nesse sentido, um exemplo de cirurgia eletiva é a hérnia simples, tá? Por exemplo. E existe ainda o segundo tipo de classificação em relação à finalidade, que é a cirurgia optativa. É uma opção do paciente fazer aquele tipo de cirurgia. Exemplo, entra nos casos das cirurgias plásticas. O paciente tem opção de fazer, ok? Tudo bem? A segundo tipo de classificação é a classificação relacionada à finalidade, ok? Então nós temos a classificação diagnóstica e exploratória, o tipo de cirurgia diagnóstica ou exploratória, onde o cirurgião não tem muita ideia, não tem certeza absoluta de qual órgão, por exemplo, foi lesado numa perfuração no abdômen, por exemplo, por arma de fogo, por arma branca. E aí, nesse caso, ele vai fazer uma laparotomia exploratória, que é uma cirurgia diagnóstica ou exploratória. O médico às vezes tem dúvida, por exemplo, dos danos do câncer. Aí ele faz uma cirurgia para entender melhor o diagnóstico, o prognóstico desse paciente. Então, por isso é chamado de diagnóstico ou exploratório, ok? A cirurgia curativa, onde necessita daquele procedimento cirúrgico para trazer um nível de cura para o paciente, literalmente. Lembra da apendicectomia, ok? Da apêndice supurado, por exemplo. A cirurgia reparadora, que reconstitui literalmente uma parte do tecido, então ela faz uma reparação de tecido, por isso tem a finalidade de reparar. A reconstrutora, ela tem a finalidade de reconstruir, ok? Um determinado canal, uma determinada estrutura óssea, uma determinada estrutura, por exemplo, muscular, ok? De reconstrução. E a cirurgia paliativa, que são cirurgias também que têm a finalidade de retirar, por exemplo, a dor, de retirar ou oferecer, por exemplo, um conforto maior para o paciente, tá bem? Então esse é o segundo tipo de classificação, que temos essas subclassificações. O terceiro tipo de classificação é de acordo com a duração de tempo, literalmente, da cirurgia. Ela pode ser chamada de cirurgia de porte 1, ok? De porte 1, que demora em torno, no máximo, até 2 horas. Exemplo, cesárea, ok? Um procedimento cesárea. Porte 2, de 2 a 4 horas em média. Exemplo, a colicistectomia, que é a cirurgia
de pedra, cálculo, literalmente na vesícula biliar, tá? A colicistectomia, que vai retirar literalmente os cálculos da vesícula biliar, tá bem? O porte 3, que tem um tempo estimado de 4 a 6 horas, e o porte 4, por exemplo, no caso de transplante, e aí no caso não tem, às vezes, um parâmetro específico de tempo, que pode demorar muito mais que 6 horas, como 10, 12, em alguns casos históricos, 18 horas, tá? De cirurgia. E é claro, exige muito da equipe e até mesmo um planejamento prévio para fazer o rodízio de equipes, literalmente durante o procedimento cirúrgico, com muita necessidade de atenção e detalhamento, ok? O outro tipo de classificação, o quarto tipo, é de acordo com a contaminação daquela cirurgia. Nós temos então a cirurgia limpa, onde literalmente os tecidos estéreis são os afetados, ok? Pelo trauma cirúrgico. A potencialmente contaminada, que ela não está contaminada, mas ela pode estar colonizada por um grupo de bactérias, por exemplo. A contaminada, onde literalmente é sabido que tem um processo de contaminação. E a infectada, onde tem um processo de infecção literalmente generalizado ou bem expressivo. Ok? Então, nesses 4 tipos você consegue diferenciar essas questões importantes das classificações das cirurgias. Falamos então essa parte 3 sobre a classificação de cirurgias. É importante você diferenciar porque você vai ouvir bastante desses termos dentro da clínica cirúrgica, dentro do centro cirúrgico também, e vai poder orientar também familiares e colegas de trabalho, colegas também da área profissional, quanto a esses termos que são importantes na nossa prática, ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.